Chega de romantizar homens quebrados. Chega de chamar de intenso o que é descontrole. Chega de acreditar que você vai ser a exceção que vai salvá-lo. Tem homem que não precisa de amor. Precisa de responsabilidade. Precisa de silêncio. Precisa de perda. Porque enquanto você ama, ele sobrevive. Enquanto você tenta, ele repete. Enquanto você sangra, ele dorme. Esse vídeo não vai te entregar conselhos leves, mas talvez ele te mostre o que você mais tem evitado ver. Que o seu amor não salva ninguém. E que você não precisa se destruir para provar isso. Existe um tipo de homem que parece comum. Ele sorri, conversa, tem um certo charme. Fala sobre seus traumas, seus medos, seu passado difícil. E você, com esse coração cuidadoso, pensa, ele só precisa ser amado do jeito certo. Mas o que ele precisa, na verdade, é de um espelho que não distorça, um lugar seguro onde ele possa se encarar, não alguém que o proteja da própria dor. Ele não quer cura, ele quer conforto, quer alguém que escute suas feridas, mas sem exigir mudanças. Quer alguém que aceite seus silêncios, suas crises, sua instabilidade, e ainda esteja lá no dia seguinte, sorrindo como se nada tivesse acontecido. E por incrível que pareça, muitas mulheres aceitam esse papel. Elas não fazem isso por fraqueza. Fazem por amor, por esperança, por uma ideia antiga de que amar é cuidar até o fim. Mas e quando esse fim é o seu? A verdade é que alguns homens usam relacionamentos como anestesia. Eles não querem construir. Querem se esconder da terapia que evitam, da infância que ignoram, da raiva que nunca aprenderam a sentir sem explodir, se esconder da vergonha que sentem de si mesmos e que disfarçam com piadas, sarcasmo ou controle. E o problema é que ao lado deles, muitas mulheres vão se apagando. Elas se moldam, se adaptam, se encolhem. Trocam a própria plenitude por promessas. Trocam o presente por um futuro que nunca chega. Eles não pedem ajuda. Eles pedem presença. Mas uma presença silenciosa, submissa. Alguém que não confronte, que compreenda tudo, que aguente tudo. Alguém que os ame mais do que eles se suportam. E enquanto isso, a mulher que ama vai desaparecendo. Primeiro, ela para de reclamar. Depois, para de sonhar. Depois, para de sentir. Até que um dia, ela se olha no espelho e não se reconhece mais. Relacionamento não é abrigo para quem se recusa a mudar. Não é extensão de um consultório de psicologia. Não é onde se cura trauma que nem foi assumido. Amar alguém assim é como tentar manter uma casa em pé onde o outro vive derrubando as paredes. Você segura uma parede, ele chuta a porta. Você recomeça, ele recua. Você aposta, ele sabota. E quando tudo desmorona, ainda é você quem se culpa. Quantas mulheres vivem esse ciclo? Elas acham que estão construindo uma relação, mas estão apenas se sacrificando. Elas pensam que é uma fase, mas é a estrutura. Elas chamam de amor, mas é exaustão com outro nome. E o mais cruel é que, na maioria das vezes, ele nem percebe. Porque, para ele, estar com alguém já é o suficiente. Ele está lá, não está? Dorme ao seu lado, responde suas mensagens, aparece no almoço de domingo. Mas o que ele oferece além da presença física, presença emocional, estabilidade, escuta, crescimento, ou só um corpo que ocupa espaço enquanto você segura tudo? Existem homens que foram tão pouco ensinados a se responsabilizar por si mesmos que acham que a dor deles justifica qualquer falha. Acham que basta se mostrarem vulneráveis para que tudo esteja perdoado. Mas vulnerabilidade sem autorresponsabilidade não é ternura, é manipulação inconsciente. E é aí que muita coisa dentro de você começa a desmoronar, mas tão devagar que quase ninguém nota. Nem você no começo. Só sente que algo está diferente, mais pesado, mais frio, mais longe de quem você já foi. E quando percebe, já está tentando lembrar quando exatamente deixou de se reconhecer. É sobre isso que a gente vai falar agora.
Algumas mulheres passam tanto tempo tentando salvar alguém que esquecem como era viver por si mesmas. Elas se orgulham da paciência, da dedicação, do amor que não desiste. Mas o que acontece quando esse amor só adia a própria dor? É sutil. Você não percebe de uma vez. Você vai se sentindo cada vez menos vista, menos ouvida, menos desejada, mas ainda assim insiste, porque acredita que amar é aguentar. E aí começa a fazer o trabalho emocional por dois. Você sente por ele. Pede desculpas por ele. Explica o que ele deveria saber e tenta compensar o que ele nunca aprendeu a oferecer. O resultado? Você se apaga. Mas não de uma vez. Você se apaga devagar, em prestações de abandono. Deixa de rir alto porque ele acha bobo. Deixa de se arrumar porque ele nunca repara. Deixa de falar o que sente porque ele se irrita. Deixa de brilhar porque sente que está sempre incomodando e, quando se dá conta, já está vivendo uma vida que não parece mais sua. Esse tipo de relação afeta sua autoestima sem você perceber. Você começa inteira, cheia de sonhos, certezas, vontades, e termina pisando em ovos, medindo palavras, pedindo migalhas emocionais. Ele não te destrói com gritos, te destrói com ausência, com aquele jeito de estar perto, e mesmo assim, não estar, com aquele olhar que atravessa você sem te ver, com aquele toque automático que não te sente, com aquele eu te amo que vem sem mudança nenhuma depois. Aos poucos, você para de acreditar em si mesma, para de confiar na sua intuição, para de dizer que não está tudo bem, porque sempre que você tenta mostrar a dor, ele minimiza. Sempre que você pede presença, ele some. Sempre que você coloca limites, ele te chama de fria, exagerada, sensível demais. E aí, para não perder, você começa a se perder. Quando um homem se recusa a se tratar, a se responsabilizar, a crescer, o peso do relacionamento cai inteiro sobre os ombros da mulher. Ela vira escudo, refúgio, estrutura. Mas ninguém segura o outro por muito tempo sem cair junto. E quando essa queda acontece, ela não é barulhenta, ela é silenciosa, acontece dentro, na autoestima que racha, na voz interna que se cala, na certeza de que amar vai doer, sempre. Esse tipo de vínculo também corrói a sua identidade. Você esquece quem era antes dele. Começa a viver em função das necessidades dele, dos dias bons dele, das crises dele. Sua rotina gira em torno do humor dele. Seu corpo se fecha quando sente a atenção dele. Sua paz depende da estabilidade emocional que ele não tem e nem quer construir. E o amor vira sobrevivência, vira gestão de danos, vira tentativa eterna de acalmar um incêndio que você não acendeu. E o mais perigoso? Isso vai afetando sua capacidade de confiar. Não só nos outros, mas em você. Você começa a duvidar do seu valor, a achar que todo amor vai doer desse jeito, que toda entrega será cobrada com exaustão, que amar é sempre ficar por último desde que o outro esteja bem. Mas isso não é amor, é vício, é repetição, é ferida que se disfarça de afeto. E talvez você nem perceba que está presa, porque ele diz que te ama, porque ele volta depois do silêncio, porque ele chora, se arrepende, promete, mas o amor que não evolui é só um ciclo bonito de destruição. Você merece mais, mais do que ser o apoio constante de alguém que nunca aprendeu a se sustentar. E é quando você entende isso que começa a mudança, não nele, mas em você. A partir daqui, a pergunta muda. De por que ele é assim para por que eu insisto nisso? E essa resposta abre portas que nunca mais se fecham. Portas que a gente vai atravessar juntas. Agora vamos falar sobre esse padrão silencioso de tentar salvar o outro e o que isso revela sobre as feridas que você mesma ainda não quis olhar. Algumas mulheres não percebem, mas o impulso de tentar salvar um homem pode ser, na verdade, uma fuga de si mesmas. Porque enquanto você está ocupada demais cuidando da dor dele, você não precisa encarar a sua. É duro admitir, mas tem algo sedutor em sentir que alguém precisa de você.
algo que alimenta aquela sensação interna de valor, de propósito, de importância. Se eu sou necessária, então eu mereço amor. Se ele depende de mim, então ele não vai me deixar. Se eu aguentar tudo, no fim ele vai mudar. Por mim. Mas isso não é amor. É carência vestida de missão. É baixa autoestima disfarçada de empatia. Muitas mulheres foram ensinadas a se sentirem responsáveis por tudo. Desde pequenas, aprenderam a cuidar dos outros, a colocar o bem-estar alheio acima do seu. E cresceram acreditando que o amor vem como recompensa por esforço. Mas amor, não. É prêmio. E quem exige seu sacrifício para te amar, não está amando. Está se alimentando de você. Essa vontade de consertar alguém tem raízes profundas. Às vezes vem de um pai ausente, emocionalmente frio, que nunca deu validação. Às vezes vem de uma mãe exausta, que ensinou a se calar para manter a paz. Às vezes vem de um passado de abandono, onde amar significava sofrer, e ficar significava merecer. Você se acostumou a acreditar que dor é parte do pacote, que é preciso pagar um preço para ser escolhida, que amor, para ser de verdade, tem que doer um pouco. Mas essa ideia não te cabe mais. Esse padrão de insistir em quem não está pronto te prende. Não apenas a pessoa, mas a uma versão antiga sua. A versão que ainda acredita que precisa ser a boa, a forte, a compreensiva. Você acaba criando um papel tão confortável para o outro que ele nem pensa em sair dele. Enquanto isso, você se afunda tentando manter o equilíbrio de uma relação construída em cima da negação. E aí vem a pergunta que dói. Você está com ele porque ama ou porque se sente mais segura tentando salvar alguém do que olhando para suas próprias feridas? Porque enquanto você está ocupada remendando os buracos de outra pessoa, ninguém percebe que o seu barco também está afundando. O vício em tentar salvar os outros é, muitas vezes, uma distração, um modo inconsciente de evitar o vazio interno, a dor antiga, o medo de ficar sozinha. E a verdade é que algumas mulheres preferem lidar com um homem difícil do que encarar o silêncio de estar com elas mesmas. Mas esse silêncio, por mais desconfortável que seja, pode ser o começo da cura. Não é sua culpa ter aprendido a amar desse jeito, mas a partir do momento em que você percebe, passa a ser sua responsabilidade se libertar. Você não veio ao mundo para resgatar ninguém. Você veio para se lembrar de quem é. E às vezes, o maior ato de amor é deixar alguém ir ou escolher não entrar. O tempo que você perde tentando curar alguém que se recusa a mudar poderia estar sendo usado para se reconstruir, para se ouvir, para se acolher, para olhar para dentro sem medo. Porque a mulher que tenta salvar o outro o tempo inteiro, no fundo só quer ser salva por alguém. Mas e se esse alguém for você? Se você gostou até aqui, então continue, pois vamos falar sobre o luto silencioso que acontece quando você escolhe sair. Sobre como dói se afastar mesmo sabendo que fez a coisa certa. E como atravessar esse vazio sem voltar atrás. Sair de uma relação com alguém que você tentou salvar não é o fim da dor, é o começo de um luto silencioso. Aquele que ninguém entende, que ninguém vê, mas que você sente em cada canto do corpo. Porque você sabe que fez o certo. Mas isso não significa que não vá doer. Existe uma tristeza específica em deixar alguém que você amava pela possibilidade que ele tinha e nunca escolheu viver. Você não se despede de quem ele era. Você se despede da versão que só existia na sua esperança. Do futuro que você imaginou sozinha. Da pessoa que você acreditou que ele poderia ser se quisesse mudar. Mas ele não quis. E isso, por si só, já parte o peito. A maioria das pessoas não entende esse tipo de dor. Vão te dizer, foi melhor assim. Você merece mais. Você é forte. E são verdades. Mas às vezes, as verdades certas chegam como tapas. E não como colo. Porque o que você sente não é só saudade. É exaustão. É frustração. É aquela sensação amarga de ter dado tudo. E mesmo assim ter perdido. Você chora. Mas não é só por ele. É por você também.
Por tudo que engoliu, por tudo que aceitou, por todas as vezes que se calou para não perder alguém que já não te tinha. É um luto pelo amor que você deu e não foi reconhecido, pela mulher que você era e foi se apagando, pela força que você gastou, tentando segurar sozinha uma relação sem estrutura. Mas dentro desse vazio existe uma semente, pequena, quase imperceptível, mas viva, é a semente da volta. Não a volta para ele, mas a volta para você. Porque quando você escolhe sair, você não está apenas deixando alguém. Você está se escolhendo. Pela primeira vez depois de muito tempo, e sim, vai ter dias que você vai querer voltar. Não porque ele mudou, mas porque a dor da solidão parece insuportável. Porque o silêncio da casa te abraça com frieza. Porque as lembranças chegam, sem pedir licença. Mas nesses momentos, lembre-se, voltar por carência é só adiar o vazio. A mulher que aprende a se sustentar no próprio silêncio não volta mais para lugares que a fizeram se encolher. Ela aprende que paz não é ausência de dor, é presença de verdade. Ela entende que saudade não é sinal de erro, é sinal de amor, e que amar alguém não te obriga a permanecer onde você não floresce. Atravessar esse luto exige coragem. Coragem de não romantizar o passado, de não reescrever a história com ilusões, de não se culpar por ter amado e também por ter ido embora. Porque às vezes, sair é o maior ato de amor que você pode. Fazer por si mesma é a declaração mais silenciosa de que você merece mais. Mesmo que ainda não saiba como esse mais vai ser, você não precisa se reconstruir de uma vez, só precisa se prometer que, dessa vez, vai se escolher primeiro. Mesmo com medo, mesmo com saudade, mesmo sem certezas. Porque é assim que começa a libertação. Quando você escolhe parar de salvar o outro, para começar, enfim, a se salvar. Se você gostou até aqui, então continue. Porque agora, a gente vai falar sobre o que muda dentro de você quando para de se colocar no papel de salvadora e descobre pela primeira vez o que é amar, sem se perder. Quando uma mulher para de tentar salvar o outro, algo muda dentro dela. É como se, de repente, ela ouvisse a própria voz com mais clareza. Como se o silêncio que antes doía, agora passasse a acolher. Ela começa a perceber que sempre esteve ali, debaixo de todas as urgências alheias. É nesse momento que ela entende. Não era sobre o outro, era sobre a necessidade de ser necessária, de se sentir viva ao preencher vazios que nunca foram seus. E ao soltar esse papel, o mundo interno se reorganiza. Com dor, sim, com medo também, mas com uma liberdade que ela talvez nunca tenha sentido antes. É estranho no começo. Você sente falta da dinâmica, mesmo sabendo que ela te fazia mal. Sente falta de ter alguém para cuidar, mesmo que esse alguém nunca tenha cuidado de você. Porque o papel da salvadora vicia, ele preenche, ele dá sentido. Mas um sentido que custa caro. Sua paz, sua identidade, sua completude. E quando você sai desse lugar, tudo ao redor estranha. As pessoas que te viam como forte não entendem seu cansaço. Os que se acostumaram a receber não sabem como lidar com seus limites. E o mundo, tão acostumado com mulheres que doam, se incomoda com uma mulher que se preserva. Mas você não veio para agradar. Você veio para ser inteira. É aqui que o amor começa a mudar de significado. Ele deixa de ser esforço, deixa de ser correção, deixa de ser remendo e passa a ser presença. Escolha, cuidado mútuo. Você aprende que o amor saudável não te pede para desaparecer. Ele te vê, te escuta, te encontra onde você está e não onde você se esconde. A mulher que para de se salvar nos outros começa, enfim, a se conhecer. Ela olha para o espelho e encontra não só as dores, mas as potências. Ela se reconhece não como a que aguenta tudo, mas como a que escolhe o que merece viver. E essa consciência muda tudo, porque a partir daqui, ela não aceita menos. Não porque virou dura,
mas porque virou justa. Consigo com a própria história, com o próprio corpo, com o próprio coração. Ela entende que amor não é sobre conserto, é sobre conexão. E para que essa conexão exista, é preciso que os dois estejam inteiros, ou pelo menos dispostos a se construir com verdade. Você não é menos amorosa por não querer carregar ninguém. Você não é menos empática por recusar relações desequilibradas. Você não é menos mulher por não aceitar ser a base de alguém que não sabe se sustentar. Você é mais consciente, mais viva, mais inteira. E esse mais assusta, mas também liberta. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo esse mais nascer dentro de você. Um desconforto bom, uma vontade de mudar as regras, de escolher com mais critério, de se tratar com mais carinho. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre o amor que nasce depois da cura. E sobre como é possível amar, sem precisar se abandonar. Existe um tipo de amor que não vem da falta, que não nasce da urgência, nem da tentativa de preencher buracos antigos. É um amor que nasce do encontro, e não da necessidade, do compartilhar, e não da compensação. Amor possível. Depois que você se reencontra com você, depois que a mulher para de se abandonar, o jeito como ela ama muda. Ela deixa de aceitar metades. Deixa de se contentar com o que machuca. Deixa de achar bonito aquilo que vem embalado. Em dor, ela aprende a reconhecer o que é leveza e o que é disfarce. Porque quando você se cura, o seu padrão de desejo muda. Você não se sente mais atraída por quem te ignora, nem por quem te confunde, te faz duvidar, te prende num jogo emocional. Você começa a desejar o simples, o transparente, o que não. Te coloca em dúvida sobre o seu valor. E o que antes parecia intenso, agora soa como instável. O que antes parecia profundo, agora parece caótico. O que antes parecia amor verdadeiro, agora se revela como apego mal resolvido. É nesse ponto que você entende. Amor de verdade não te obriga a desaparecer. Você pode ser inteira. Você pode dizer não. Você pode colocar limites. Você pode escolher sair sem culpa. E quem te ama de verdade vai respeitar isso. Esse novo tipo de amor é calmo, mas não é morno. Ele tem presença, tem verdade, tem reciprocidade. Não porque o outro é perfeito, mas porque ele também se cuida, se trata, se responsabiliza. E você não precisa mais carregar tudo sozinha. A mulher que passa por esse processo começa a enxergar o amor como um espaço de crescimento mútuo, não como missão pessoal. Ela para de medir o próprio valor pela quantidade de dor que aguenta. E passa a medir pela paz que sente quando está com alguém. Paz virou critério. Afeto virou troca. E amor virou escolha consciente. Ela não quer mais alguém que a precise. Ela quer alguém que a veja, que a admire, que a respeite. Não por medo de perdê-la, mas por alegria de tê-la por perto. E se esse amor ainda não chegou, ela não se apressa, porque agora ela sabe, antes de alguém entrar, ela precisa continuar cuidando do que encontrou dentro de si. A cura não é o fim da história, é o começo de uma nova forma de se relacionar, mais honesta, mais leve, mais madura. Você não precisa mais lutar para ser amada, não precisa mais provar nada, não precisa mais consertar ninguém para se sentir suficiente. Você só precisa lembrar, o amor certo começa onde você para de se diminuir. Se você chegou até aqui, é porque talvez esteja pronta para amar diferente e para nunca mais aceitar menos do que aquilo que faz sua alma respirar em paz. Chega uma hora em que a mulher entende, não foi ela que amou demais, foi ele que amou de menos, a si mesmo, e a ela também, e que não importa o quanto ela se doasse, quem não está pronto para amar sempre vai transformar amor em peso e entrega em cobrança. Ela aprendeu tudo isso do jeito mais difícil.
pagando com o próprio cansaço, com noites mal dormidas, com a dor de esperar por uma mudança que nunca veio. Mas agora ela sabe. Amor não é redenção. Amor é escolha. E se ele não escolheu crescer, ela escolhe partir. Porque amor de verdade não exige que ninguém suma para caber no outro. Você pode ser sensível e firme, afetuosa e decidida, generosa e seletiva. Você pode amar e ainda assim ir embora. E isso não te faz fria. Te faz consciente, te faz madura, te faz inteira. Toda vez que você escolhe a si mesma, o mundo parece estranhar. Mas essa estranheza é só o eco da mulher antiga, dando lugar à mulher que você está se tornando. Uma mulher que não salva, que não mendiga, que não explica sua dor para quem não se importa em escutar. Uma mulher que entendeu que estar sozinha em paz é melhor do que mal acompanhada por costume. Talvez você ainda lembre dele. Talvez ainda sonhe com o que poderia ter sido. Mas agora você sabe. Fantasias não sustentam vínculos. E nenhum homem vale o preço da sua saúde mental, da sua autoestima ou da sua luz. Você merece alguém que não precise ser arrastado para crescer. Alguém que não veja em você um alívio, mas um espelho. Alguém que esteja disposto a andar ao lado. E não atrás de desculpas. E se esse alguém ainda não apareceu, continue firme, porque o vazio de hoje pode ser o solo fértil onde a mulher de amanhã vai florescer. Você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é. Se esse vídeo tocou o seu coração, se inscreve aqui no canal Positivamente em Amor Próprio. É aqui que a gente aprende a parar de se apagar. Começa com calma e coragem a se reconstruir por inteiro.